comentando sobre essas notícias. Você está ouvindo o Boletim Profético. Apresentação: Hélio Giroto. Muito bem, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 38 e 39. Anote isso, por favor. Comece a ler isso, porque nos próximos boletins proféticos nós vamos fazer um estudo aprofundado de duas guerras que são profetizadas, uma no livro de Ezequiel e outra no livro de Salmos. E eu vou explicar detalhadamente. Uma guerra será uma guerra escalonada. Vou explicar isso depois, nos próximos boletins. E outra guerra é uma guerra de impacto muito profundo, mundial, de uma abrangência muito forte e com um saldo muito negativo para esse mundo. É a guerra que está profetizada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38 e 39. Atenção, leia na sua casa, leia aí no seu trabalho, no transporte, enfim, onde você quiser. Você vai ter aí acesso também à nossa Bíblia online, onde você vai poder ler aí no seu celular. Pois bem, essa guerra, ela está profetizada e mostra com clareza quem serão os personagens dessa guerra, os países que estarão envolvidos. Alguns são muito claros de reconhecer, nós reconhecemos com muita facilidade. Um deles, obviamente, é Israel, que será alvo dos inimigos de Israel, que hoje em dia nós já sabemos que eles existem e que eles estão se juntando e que eles já estão se formando. Eles já estão se formando para lutar contra a Terra Santa, lutar contra os judeus, lutar contra o povo de Deus, lutar contra Israel, infelizmente. Porém, a própria palavra de Deus, que nós cremos, ela diz que quem luta contra Israel, ele está enfrentando, está lutando contra a menina dos olhos de Deus. Então, você que se simpatiza com os inimigos de Israel, cuidado, porque você está se simpatizando com os inimigos de Deus. Pelo menos é o que Deus fala. Então, o que Deus fala, eu acredito que nós devemos tomar em consideração. Pois bem, os inimigos de Israel estão descritos na Bíblia e, infelizmente, hoje em dia, eles estão já se colocando no papel de inimigos de Israel. E um desses é a nação chamada Irã. O Irã é um país que está lá no Oriente Médio e hoje em dia ele é considerado o pior inimigo de Israel. A nação que mais odeia Israel e que já declaradamente, eles, juntamente com a Turquia, eles já disseram que eles querem riscar Israel do mapa. Eles não querem Israel como país, eles não querem. E querendo ou não, eles vão ter que aceitar, porque é uma profecia, é a vontade de Deus. Deus ele quer que exista a nação de Israel e vai existir. E você pode ter certeza que não vai voltar atrás disso. Isso vai agora permanecer. Desde 1948, a nação de Israel voltou a existir e está no mapa de novo. Existe bandeira, existe legislação, existe um país chamado Israel. Os judeus estão voltando para lá, formando essa nação novamente e, querendo ou não, ela sempre vai estar aí. Porém, a insatisfação dos inimigos de Israel tem sido muito grande, inclusive a dessa nação chamada Irã. Obviamente que os iranianos, nem todos, têm culpa disso. Muitos deles, inclusive, são até cristãos. E você sabe que o cristianismo no Irã, ele diz que é permitido, mas é muito perseguido. Então existem sim igrejas cristãs que estão se reunindo nas casas, principalmente nas casas, porque não se pode ter um cristianismo tão abertamente no Irã, porque o próprio nome da república se chama República Islâmica do Irã. República Islâmica do Irã. Então, eles já colocam a nação com uma mistura, né, de Estado religioso, de Estado islâmico. Então, eles já colocam essa barreira impedindo qualquer liberdade. Você vê que no Brasil, eles podem praticar a sua religião muçulmana. Mas lá no Irã, se nós estamos aqui, um brasileiro, eu como missionário, se eu quiser abrir uma igreja lá no Irã, eles não vão permitir. Você pode ter certeza que eles não vão permitir. Então não é um país livre. Não é um país livre. Não é um país de pensamento livre. Não é um país democrático. Apesar que eles usam essa propaganda que é um país democrático, que as pessoas votam, mas não é. Não é.
O único país democrático e livre no Oriente Médio é Israel. E o único país que Deus está permitindo que prospere naquela região é Israel. Apesar que existem países ricos devido ao petróleo, sim, mas a nação de Israel está dando um salto gigantesco e vai crescer cada vez mais, para a inveja das demais que não querem, não aceitam o Deus da Bíblia. E nós temos aqui notícias, as notícias estão circulando depois da metade do mês de abril para cá, e eu estou lendo aqui as últimas notícias, que existe um conflito que pode estourar a qualquer momento entre Estados Unidos e Irã, uma guerra. É uma guerra. Você vê que nas televisões, nas emissoras aqui do Brasil, não se fala nisso. Na internet tampouco está se falando nisso. Inclusive aqui no Boletim Profético nós tratamos de falar coisas que não se falam em lugar nenhum. Então, o que está acontecendo lá no Irã? O Irã, ele está com uma briga agora diplomática, política, comercial com os Estados Unidos como nunca. Anteriormente, o presidente dos Estados Unidos era aquele senhor chamado Obama, o pior dos presidentes dos Estados Unidos. O presidente que era a maior ameaça ao cristianismo nos Estados Unidos e com certeza no mundo inteiro. Pois bem, esse presidente, ele era contra Israel. Ele era contra Israel. Ele tomou medidas no seu governo que afetou muito a Israel. Inclusive, ele até envergonhou o líder de Israel. Por várias vezes ele envergonhou. Então esse homem, e se acredita muito e se fala muito nisso nos Estados Unidos, que ele é também muçulmano, né? Nada contra os queridos muçulmanos, porém, muitos deles têm que abrir um pouco a mente e o coração e deixar esse exclusivismo que eles acreditam que possuem. Pois bem, esse senhor Obama, ele permitiu que o Irã tivesse bombas atômicas, que desenvolvesse o seu programa nuclear. Então, o Irã, ele inclusive, quem lembra, você agora vai se lembrar muito bem que o Obama, ele disse o seguinte: aproveitem a oportunidade. Aproveitem a oportunidade. Ele usou essas palavras. Ele disse que o Irã devia aproveitar a oportunidade. Então o Irã correu e ele se enriqueceu na sua parte do seu programa nuclear. Então Israel começou a fazer denúncias para o mundo inteiro, que isso era um perigo, que o Irã era um perigo. O Irã demonstrava ódio a Israel. E você não pode dar armas poderosas a pessoas que têm ódio. Você não pode armar pessoas que têm ódio. Então, o Irã, ele foi armado no seu programa nuclear graças a esse senhor Obama, que permitiu que o Irã se enchesse de armas atômicas e enriquecesse urânio. E o que aconteceu? Na chegada do presidente Trump, que é tão criticado por alguns, mas alguns que coitados, não têm informação correta das coisas. Então o presidente Trump, ele chega agora ao poder e diz assim: olha, eu não quero mais, vocês não podem mais, não tem mais acordo nuclear entre nós e vocês. Vocês não vão poder mais desenvolver nada, o programa nuclear está cortado, vocês não podem mais fazer isso. O Irã, ele resistiu, ele não quis, ele falou: não, nós não vamos ouvir e vamos continuar. Então o governo do presidente Trump começou a aplicar sanções, ou seja, castigos econômicos contra o Irã. E um deles foi o seguinte: nós não vamos mais comprar petróleo de vocês. E não só os Estados Unidos juntou e os 8 países que compram, que são os maiores compradores de petróleo do Irã, e eu vou dizer o nome dos países aqui agora para você: China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Turquia, Itália e Grécia. E os Estados Unidos fez um acordo com esses países que eles não comprariam mais petróleo também do Irã, a ponto de fazer com que o Irã não conseguisse mais vender petróleo. As importações iam cair tremendamente do Irã. E ao invés de comprarem do Irã, eles iriam comprar da Arábia Saudita, eles iriam comprar do Emirados Árabes, eles iam comprar do Catar e de outros países que estão ali no Golfo Pérsico. Preste muita atenção nisso. Esse Golfo Pérsico é um local no Oriente Médio, é uma certa, vou falar as nossas palavras aqui para você entender melhor, é uma certa baía, não é? É um pedaço ali do mar, onde dali se produz
quase metade do petróleo de todo o mundo. Então quase a metade do petróleo do mundo inteiro sai daquele lugarzinho. Então por dia são milhares de embarcações que entram ali por um estreito, o estreito que é uma porta, vou usar as nossas palavras comuns para que todos entendam. Existe o estreito que seria uma porta de acesso a esse Golfo, e Pérsico significa, Golfo Pérsico significa o Golfo do Irã, Pérsia é o Irã. Então esse estreito se chama Estreito de Hormuz. É como se fosse uma porta de entrada para esse Golfo Pérsico. Essa porta de entrada, esse estreito, ele é administrado pelo Irã, infelizmente. Então o Irã é que dá permissão para que as embarcações entrem para comprar ali o petróleo e saiam aqueles barcos enormes carregados de petróleo e vão para os seus países e levem o petróleo para os seus devidos países. Pois bem, o que aconteceu? O Irã, sabendo que ele iria sofrer o boicote, de que ninguém mais ia comprar, os principais países do mundo não vão mais comprar o petróleo do Irã, e isso vai começar já começou a partir de hoje, dia 2 de maio, hoje, quinta-feira, 2 de maio, começou essa proibição completa, total. Os Estados Unidos não quer, e ele fez pressão, e esses países estão, pelo que eu estou sendo informado, esses 8 países estão do lado dos Estados Unidos nesse ponto. Eles não vão mais comprar petróleo do Irã. Só que isso vai acarretar numa briga muito feia, muito grande. O Irã, ao invés de ceder e desistir do seu programa nuclear, essa é uma das opções, ele não vai desistir. Os líderes iranianos já disseram que não vão desistir do programa nuclear e tampouco vão ceder ao que os Estados Unidos quer. O que eles ameaçaram de fazer? Agora eles dizem que vão fechar a entrada do Golfo Pérsico. Eles não vão permitir que nenhum barco mais entre ali. Quer dizer, eles estão dando um recado para o mundo. Se vocês não comprem petróleo de nós, os iranianos, então nós não vamos deixar que vocês comprem de ninguém. Porque para comprar o petróleo você tem que entrar naquele Golfo Pérsico. É como se fosse um mercado. Você imagina, para comprar algo você tem que entrar no mercado. E dentro daquele mercado tem várias lojas. Só que um dos lojistas acaba dizendo o seguinte: se quem não comprar de mim, então eu vou fechar as portas do mercado, porque eu sou responsável pelas portas, e ninguém vai comprar de ninguém. Vocês vão ficar do lado de fora. E quem tentar entrar, nós vamos atirar bombas, nós vamos colocar lanchas militares, que é o que eles estão fazendo. Segundo as informações que eu tenho aqui, vou passar para vocês. Eles colocaram várias lanchas ali, da Marinha do Irã, com armamento pesado que derrubaria qualquer embarcação. Então é uma guerra que pode estourar a qualquer momento. Hoje, dia 2 de maio, foi o prazo que os Estados Unidos deu, que a partir de agora eles não querem mais que os países continuem comprando petróleo do Irã. Então eles teriam que entrar por esse Golfo Pérsico e comprar ou da Arábia Saudita, ou comprar do Emirados Árabes, de outros países que vendem ali também, mas não poderiam mais comprar do Irã. Então o Irã, ele está respondendo dessa maneira: nós vamos fechar a entrada do Golfo Pérsico. E os Estados Unidos retrucou, eu tenho as notícias aqui, eu vou ler para você, da seguinte maneira: nós responderemos de maneira militar se isso aconteça. Nós vamos responder severamente. Se vocês fechem o Golfo Pérsico, se vocês fechem ali a entrada que se chama Estreito de Hormuz, você vai começar a ouvir muitas notícias relacionadas a esse local, Estreito de Hormuz. Procure na internet, você vai ver no mapa lá. O mapa é um estreito porque é onde afunila esse golfo. Então a distância mínima ali é de 40 quilômetros e a máxima é de 70 quilômetros. É um lugar muito estreito para o comércio marítimo. E é um lugar onde passa por ali por dia e anualmente, grande parte das riquezas do mundo passam por ali, porque a riqueza do mundo hoje em dia é traduzida em petróleo. Então eles querem fechar, os Estados Unidos respondeu dizendo que vão agir de maneira brusca se isso acontecer, e a situação está dessa maneira. O Irã, ele respondeu da seguinte forma: que se os Estados Unidos desrespeitem
desrespeitem e tentem entrar a forças pelo Irã, eles também vão agir de maneira militar. Eles também vão agir de maneira militar. Então isso são ameaças de guerra. São ameaças de guerra que estão sendo trocadas ali. E tudo aquilo ali, meu amigo, cabe nós ressaltarmos que é a região onde está a Terra Santa. Israel está ali. E a guerra de Ezequiel 38 e 39, ela fala que o Irã estará presente. Então tudo esse cheiro de guerra que está no ar, esses rumores de guerra que estão no ar, são profecias que podem se cumprir a qualquer momento. O Senhor Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Nós acreditamos, eu pessoalmente acredito, que essa guerra do capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel, ela não ocorrerá antes que a igreja seja arrebatada. Então a igreja do Senhor Jesus será arrebatada antes dessa guerra terrível, onde está descrita lá em Ezequiel 38 e 39, onde não só fala do Irã, mas fala do principal aliado do Irã, a grande potência ao norte de Israel, que nós vamos falar quem é e o que ela será capaz de fazer e o que ela já está fazendo nos dias de hoje, nos próximos boletins proféticos. Então se inscreva aí no Boletim Profético, esteja aí com o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Boletim Profético, pois todas as quintas-feiras nós estaremos enviando para você mais e mais estudos sobre a escatologia. Pois bem, alguns analistas de relação internacional, eles dizem que se os Estados Unidos, eles desrespeitem essa fechada da entrada ali do Golfo Pérsico que o Irã ele quer impor, e eles usem a força militar, a força bélica, ou entrem de todas as maneiras, isso pode ser interpretado como um atentado contra a soberania do Irã e uma declaração aberta de guerra. Uma declaração aberta de guerra. Para que você tenha uma ideia, os Estados Unidos e o Irã já trocaram ali algumas como nós podemos dizer, houve algumas situações de risco, várias situações de risco muito complicadas que já aconteceram exatamente nesse local, a ponto dos Estados Unidos atacar na década aí no final dos anos 80, em começo dos anos 90, derrubar um avião do Irã, e esse avião não era um avião militar. Foi um problema que foi quase que um escândalo mundial. Os Estados Unidos, a frota de navios militares dos Estados Unidos que estão lá faz muitos anos já, eles derrubaram um avião comercial com 290 pessoas que morreram nesse local aí. Esse local aí é um local onde a guerra pode estourar a qualquer momento. Se as pessoas elas dizem que uma guerra mundial pode começar por causa do petróleo, então o lugar é exatamente esse local aí. O local então do começo de uma terceira guerra mundial é esse local. Se chama Estreito de Hormuz. Então procure pesquisar a partir de hoje sobre esse local, porque vai ser falado tanto aqui por nós no Boletim Profético, como aí no YouTube, no nosso canal, e agora, depois que nós demos essa notícia aí em primeira mão, relacionado com a profecia, com certeza, e tomare mesmo que muitas pessoas comecem a falar aí para que se aumente as orações, para que continuemos orando e vigiando e atentos. O povo de Deus tem que despertar. O Senhor Jesus está voltando. Quem nega isso está pregando heresia. Quem diz que Jesus vai ainda demorar está pregando heresia. Pode ser até um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas está começando a pregar heresia. Se você disser que Jesus vai ainda demorar para vir, para arrebatar a igreja, você está pregando heresia, meu amigo. Abandone as suas heresias. Nós temos recebido ligações de pessoas que elas dizem assim: eu fiquei tão desesperada depois que começaram a me ensinar que eu não vou ser arrebatada, que eu vou passar pela tribulação, que eu fiz estoque de arroz, de feijão em casa. E na casa dela, o marido dela está até desesperado, porque ele não sabe mais o que fazer, que a mulher compra tanto arroz, a mulher compra tanto feijão, tanto açúcar, e coloca pilhas e pilhas em casa. E o marido diz: o que é isso? Não, o pastor está me ensinando que a gente vai passar fome na tribulação, então eu já estou guardando comida, porque ele está ensinando o povo a estocar comida e água. Você imagina que loucura é isso? Isso que é o pânico, isso que é o terrorismo religioso. O Senhor Jesus, ele não aterroriza ninguém. O Senhor Jesus nos dá a paz dele.
Ele disse: eu não os dou a paz desse mundo, a minha paz vos dou. A minha paz vos dou. Então, se o seu coração não tem paz, se você tem medo de passar na tribulação, você esqueceu de Jesus. Você está esquecendo de Jesus, meu amigo. Você está caindo em heresia. Pega essa comida à venda. Pega essa comida e dê para os pobres. Não precisa estocar comida, não. Aliás, Deus, ele proibiu o povo de guardar o maná até para o dia seguinte. Então, será que Deus mudou? Será que Deus está mandando você guardar maná agora para amanhã? O Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso o pão nosso de cada dia. Ele não disse o pão nosso de cada dia, o arroz para 7 anos. Então isso é uma ignorância pura. Tenho certeza que virão um monte de gente ignorante agora que vai ficar comentando, fazendo comentários aí, até me xingando no YouTube. Porque tem as pessoas que mais me ofendem no YouTube, sabe quem são? São as pessoas que pregam essa maldita heresia, que está ensinando que a igreja vai passar pela tribulação, que a igreja vai sofrer na mão do anticristo, que não haverá arrebatamento, e são zombadores, escarnecedores. Eles estão escarnecendo de quem crê e de quem prega que Jesus virá para arrebatar a igreja primeiro. Essas pessoas estão pregando heresias, são perigosas. Essas heresias que esses homens e mulheres estão pregando na internet, principalmente, que eles não têm, eles são descarados a ponto de pregar na internet. Essas heresias são as mais perigosas para a igreja, porque a igreja está atravessando os dias finais dela. Os dias finais da igreja nesse mundo estamos vivendo agora. Estamos vivendo agora. Então, qualquer descuido que nós tenhamos na nossa fé pode nos custar a perda do arrebatamento. Então, não perca o seu arrebatamento por causa desses pregadores, esses profetas velhos, esses hereges, porque eles estão já virando hereges. Eles são os escarnecedores profetizados por Pedro. Pedro, ele disse que nos últimos dias viriam escarnecedores dizendo: cadê que Jesus voltou? Né? Então, se eles conhecem, se os escarnecedores falavam desse jeito, é porque eles conheciam as profecias, é porque eles conheciam Jesus, é porque eles conheciam a palavra de Deus, é porque eles conheciam quem seriam os pregadores da vinda de Jesus no final dos tempos. Ou seja, eram pessoas de dentro da igreja. E esses escarnecedores, eles não só vão perder o arrebatamento, porque eles estão ensinando, eles são como os 10 espias que diziam que Israel não subiria para a terra prometida. E todos aqueles que creram na pregação dos 10 espias não puderam entrar na terra prometida. Ainda que eram povo de Deus, mas foram privados de entrar na terra, morreram no deserto. O deserto simboliza a tribulação. A terra prometida, como até diz lá no livro, na Epístola aos Hebreus, ela simboliza o descanso de Deus. Não é só a salvação. O descanso de Deus é o arrebatamento. E os 7 anos que a igreja passará no paraíso, nas bodas do Cordeiro, no bema de Cristo, que é o tribunal de Cristo, recebendo o galardão. As pessoas que estiverem na tribulação, elas não terão direito do galardão, porque o galardão será dado no momento em que na terra haverá a tribulação e no céu estará sendo comemorado as bodas do Cordeiro e a entrega dos galardões. Nós vamos falar mais sobre isso, meus queridos amigos. Vamos continuar orando, porque as notícias aí, elas são muito fortes. Temos que orar para que haja um despertamento daqueles que estão apagados, daqueles que estão frios, daqueles que só pensam em trabalhar em dinheiro e não pensam em se consagrar, e não pensam em buscar a Deus, e não pensam mais em congregar, né? E o problema não está nas congregações, o problema está no coração frio das pessoas que não querem mais congregar. Então vamos orar muito para que essas pessoas se despertem, porque os sinais de guerra, rumores de guerra estão aí, as notícias estão aí. O Irã e os Estados Unidos podem entrar em conflito a qualquer momento, nessa noite enquanto a gente durma, amanhã de manhã, enquanto você está aí com a sua família almoçando, sorrindo, abraçando eles. Pode estourar uma guerra nesse mundo. As consequências de uma guerra entre Irã e Estados Unidos, e principalmente no local onde eles estão, elas podem causar efeitos muito graves em todo o mundo. Em todo o mundo. Um colapso ou quase colapso da economia mundial pode acontecer devido a um conflito naquela região,
nos momentos de hoje, nos dias que nós estamos vivendo agora. Então temos que orar muito e temos que estar preparados para que, quando o ladrão da noite chegue, ele leve a todos nós e não nos deixe para trás. Um será tomado e deixado o outro. Nós não queremos que você seja deixado. Nós não queremos que ninguém seja deixado. O Senhor Jesus nos livra da ira vindoura. Ele nos livra da tribulação. Ele não nos livra na tribulação. Ele nos livra da tribulação. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você tem que crer e estar na paz, com a paz dele no seu coração. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Fiquem com Jesus. Um abraço a todos em nome do Senhor Jesus.